Tão bom estarmos nesse ambiente. Tiago, não sei não, vou ter que me conter muito aqui para não sair aqui, eu não consigo ficar tão quieto. Mas é bom estarmos juntos, irmãos. Deus está falando conosco, o Senhor está nos abençoando, o Senhor continuará a nos abençoar. E eu creio de todo o meu coração que Deus tem uma porção muito específica e importante, vital para nós, pessoalmente como igreja. E eu queria que você me ajudasse aqui. Eu sei que daqui a pouco já está na hora do almoço, tem o calor, etc., mas quero que você se concentre, me ajude. E ajude a você mesmo, para você receber e não perder aquilo que Deus tem para você nessa manhã. Que você abra seu coração para o Senhor. Nessa manhã seja uma manhã de muita bênção, né? Muita graça de Deus, e eu creio nisso. Eu queria que você orasse por você mesmo nesse momento. Não ore por ninguém agora. Que você fala, Senhor, fale comigo. Senhor, aquilo que o Senhor tem, eu quero receber. Eu abro meu coração para aquilo que o Teu Espírito Santo quiser ministrar a mim nessa manhã. Peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deixe-me proclamar com você o que está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 33. Antes da meditação, no que eu quero falar, eu quero proclamar essa palavra. Proclamação é falarmos a palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus designou, ela vai e faz acontecer e não volta vazia. Quando nós declaramos a palavra de Deus, existe um poder espiritual nessa palavra. Atos 2,33 diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvi. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Vamos falar juntos? Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Este Jesus foi feito Senhor e Cristo. Senhor, e foi feito o Messias, o ungido. E nós estamos no ungido de Deus, e por isso a unção de Deus vem sobre nós. É por causa dele, é porque ele foi assunto aos céus. Porque ele venceu e ele pôde enviar a promessa do Pai, o Espírito Santo. Ó, querido irmão e querida irmã, talvez você ainda não tenha experimentado algo do Espírito Santo que nesta manhã ele tem reservado para você. Eu encorajo a você ficar conectado com o Senhor aí. Não distraia seu coração. Faça do seu coração o alvo de Deus nessa manhã, para que ele acerte você em cheio. Diga, Senhor, eu estou aqui, me acerte. Eu quero receber do Teu Espírito Santo nessa manhã. Faça isso. Nós vamos estar meditando na normalidade da igreja vista no livro de Atos. Qual é o coração de Deus para a sua igreja? Eu creio, irmãos, que está ali revelado no livro de Atos. Aquilo que é o normal de Deus para a sua igreja. Embora você talvez não experimentemos na plenitude aquilo que está em Atos, mas aquilo é o normal de Deus. E nós somos desafiados a abrir os nossos corações e desejar, e buscar, e desejar que o Senhor faça de novo aquilo que Ele fez no princípio. Porque esse é o normal de Deus. Assim que nasceu a igreja, as coisas começaram a acontecer. Claro, o livro de Atos você vai ver erro dos irmãos, sim. Mas os princípios ali, aquilo que Deus fez, é o normal de Deus para nós. A palavra do Senhor nos registra tantas instruções maravilhosas ali para nós.
E eu espero que Deus aqueça seu coração, irmãos, com a palavra dele, aquilo que nós vemos que é o normal de Deus para nós, embora talvez a gente não presencie, talvez a gente hoje ainda não entrou naquela realidade. Mas você quer ficar aquém? Eu espero que não. Você quer ficar aquém daquilo que Deus tem para você? Todas as riquezas de Deus foi dada a você e você tem que dizer, Senhor, eu quero tudo que é do Senhor para mim. Eu não quero perder nada, eu não quero ficar de fora de nada. Toda a riqueza que há em Cristo pertence a você e a mim. Ele conquistou por nós. Não é por nossa piedade. Não é por nós, mas é por aquilo que Ele fez. Por onde eu tenho passado nesses últimos, talvez, 4, 5 anos, eu tenho trazido essa palavra para os irmãos. Porque eu creio que é uma lacuna, uma falta que existe nas assembleias com relação a esta verdade. Já tenho falado, visitei há pouco tempo lá os irmãos de Miguel Pereira, Falamos da normalidade da igreja lá, ainda que de maneira muito resumida. E aqui eu preciso da sua ajuda, que é um assunto tão amplo, mas nós vamos enxugar bastante aqui para falar nesses 3 dias sobre esse assunto. Vamos começar o primeiro verso que eu quero ler da palavra em Atos, capítulo 1, versículo 1. Quando eu for citando os versos da palavra, por causa do nosso tempo, eu não vou esperar você achar na sua Bíblia aí. Mas vai ficar registrado aqui, o nosso irmão está gravando, depois você vai ter essas referências, pode ouvir novamente. E algumas passagens pelo nosso tempo, acho que eu nem vou ler, eu vou citar de memória o que eu souber aqui para a gente avançar, tá bom? Atos 1 diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O escritor do livro de Atos, que é o mesmo do Evangelho de Lucas, que é Lucas, ele diz que ele escreveu o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, para falar a respeito daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você prestou atenção nessa expressão? Lucas está dizendo, olha, o Evangelho que eu escrevi a respeito de Jesus foi para falar a respeito daquilo que ele começou a fazer e ensinar. Ele me chamou muita atenção alguns anos atrás, essa palavra, por que Lucas não disse as coisas que Jesus fez e as coisas que ele ensinou, mas ele disse começou. E o Senhor, se ele começa uma boa obra, o que ele vai fazer, irmãos? Ele tem que terminar. Mas como o Senhor Jesus, ele foi assunto aos céus, ele se assentou à destra do Pai, hoje ele exerce o ministério sacerdotal, o nosso sumo sacerdote. Ele está lá trabalhando como nosso sumo sacerdote, mas como ele vai continuar a sua obra? Através do seu corpo, a igreja. Através de você e de mim. Através dos seus discípulos, ele vai continuar a fazer as suas obras. O livro de Atos, na realidade, ele não deveria ser simplesmente o livro de Atos dos apóstolos, porque não são só os apóstolos. São os discípulos do Senhor e mais ainda, quem está fazendo não é propriamente os discípulos de Jesus, mas é o próprio Senhor ressurreto através da sua igreja, pelo poder do Espírito Santo. É tremendo isto. Eu espero, se você não acordou até hoje para essa realidade, que hoje você tem essa realidade com você. Você e eu fomos chamados para o corpo de Cristo, para fazermos aquilo que Jesus começou, para continuar a fazer. É você mesmo, meu irmão. Você foi chamado a continuar. Você já viu o privilégio que é? É um privilégio seu e meu. E eu não quero abrir mão disso, e naquele dia que eu chegar lá na glória, no tribunal de Cristo, eu quero ouvir, servo o quê? Bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia! Glória a Deus! Você e eu fomos chamados para continuar. Ó, irmãos, se você e eu não continuarmos, o Senhor não vai fazer. Quando o Senhor apareceu para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, o que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Foi isso que Jesus disse?
Não, Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Ele era um com a sua igreja. A sua igreja está fazendo e deve fazer aquilo que ele começou, deve continuar. E agora continuar, mas pelo poder do Espírito Santo. Logo no início de Atos tem duas promessas maravilhosas do Senhor. A primeira delas é que eu quero falar bastante aqui. Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim, e comendo com eles, Jesus, ele estava comendo com seus discípulos, Jesus ressuscitou e ficou com seus discípulos ainda 40 dias, e diz, e comendo com eles, determinou-lhes, não deu opção para eles, determinou-lhes, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Não muito depois desses dias, então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o quê? Poder. Quem falou isso para nós, para os seus discípulos, foi o Senhor Jesus ressurreto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa primeira promessa que tem aqui no livro de Atos é que o Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos. Essa é a primeira promessa que nós lemos aqui. A segunda promessa, capítulo 1, versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Você crê nisso? Aleluia! Ele voltará, assim como ele foi, ele vai voltar. Ele foi literalmente? Sim. Ele foi fisicamente? Sim. Ele foi visivelmente? Sim. Então será assim também que está dito. Não tenha dúvida. Não é uma volta espiritual, uma volta figurada. Não, ele vai voltar. De onde ele subiu, o Monte das Oliveiras, ele vai descer. E Zacarias disse que quando ele descer ali, aquele monte vai partir-se ao meio pela glória do Senhor. Aleluia! Oh, queridos, a terra vai se encherá do conhecimento de Deus, da sua glória. E você e eu somos chamados a participar deste reino que virá. Oh, queridos, a nossa vocação é a vocação celestial. Tão grande aquilo que o Senhor fez por nós e nos colocou. Mas nós precisamos não sermos negligentes para não perdermos esse tão grande privilégio que Deus nos dá. E você e eu somos chamados então, 2 promessas, a vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja e a volta do Senhor. Entre essas 2 promessas é o hoje, é o agora. E o que você e eu precisamos fazer nesse período entre uma promessa que se cumpriu e a outra promessa que se cumprirá? Continuarmos a fazer as obras do Senhor. Mas como é que eu e você, irmãos, vamos continuar a fazer essa obra do Senhor? É só olhar como foi que Jesus fez a sua obra. Como foi que Jesus iniciou a sua obra aqui na terra? Você se lembra que quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, o que diz lá? Ele foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, nele habita o quê? Fala aí, Renato, com a voz bem firme. Corporalmente, toda a plenitude da divindade. Aleluia! O Senhor Jesus, como homem, ele habitava nele o Espírito Santo. Já habitava nele, ele foi o primeiro homem a ter a plenitude de Deus habitando nele. Mas esperou-se quantos anos para começar o seu ministério? 30 anos. Mas naquele dia do seu batismo, o que diz lá? Que os céus se abriram e o que aconteceu? Desceu para dentro dele? Não!
Não, ele já tinha o Espírito Santo habitando nele, mas sobre ele. Deus o ungiu naquele momento para ele começar a obra que a ele foi confiada. Ele chega naquela sinagoga e ele pega lá o que está escrito lá em Isaías, ficou registrado em Lucas capítulo 4, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre mim. Tem um objetivo essa unção. A unção do Espírito Santo sobre Jesus o capacitou agora a ir e fazer a obra, a começar a obra que a ele foi designada. Pedro vai nos lembrar que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quem é Jesus de Nazaré? O homem perfeito. Quando eu era jovem, eu achava que tudo que Jesus tinha feito na terra é porque ele era Deus. Não, irmãos. Jesus, sim, ele é o eterno Deus. Nunca deixou de ser Deus e nunca deixará. Mas quando ele se encarnou, o que ele faz? Ele deixa de lado a sua glória, ele esvaziou da sua glória. E quando ele andou na terra, ele andou como um homem perfeito, como modelo para você e para mim. Quando ele andou nessa terra como um homem perfeito, ele andou sendo guiado pelo Espírito Santo. E tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Por isso Pedro diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo o oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com você, vai acontecer. Porque Deus era com ele. Queridos irmãos, tudo aquilo que Jesus fez durante toda a sua vida foi pelo poder do Espírito Santo. Até mesmo para ir à cruz, diz a palavra que ele ofereceu-se pelo Espírito eterno. Hebreus capítulo 9. O Senhor se ofereceu pelo Espírito eterno. Toda a vida de Jesus, tudo o que ele fez, foi pelo poder do Espírito Santo. A minha pergunta para você agora: você está querendo fazer alguma coisa que não seja pelo poder do Espírito Santo? Você pode fazer, mas talvez não. No final vai ser feno, madeira e palha. Vai desaparecer. Mas nós precisamos, irmãos, se o Senhor Jesus, ele teve que ser ungido, quanto mais nós. Por isso o Senhor Jesus falou, vocês vão ficar lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, eu penso aqui que entre nós, eu não preciso ficar dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, certo? Amém? Mas mais do que uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, tá bem? Não abra mão disso, nunca. O Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Isso é heresia do diabo. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu não vou ler os versos da palavra, mas vocês, acho que já está muito claro isso. É uma pessoa. Ele é Deus. Eu quero que você hoje compreenda algo que eu demorei muitos anos na minha caminhada para aprender. Eu já estou há 42 anos que eu confessei a minha fé, que eu tive certeza de salvação. Mas eu demorei talvez mais que 30 anos para compreender o que eu vou falar para vocês. Então, fique com os ouvidos abertos que vocês vão economizar pelo menos 30 anos, se for na mesma toada que eu estava. Vocês vão economizar. Se tivesse lá atrás alguém para me falar isso, mas talvez eu estava com o coração fechado também, nem haveria. Mas o fato é que, irmãos, nós precisamos ter a compreensão, eu quero que você tenha essa compreensão, para você mudar o seu coração e buscar o Senhor e buscar esse revestimento do alto, buscar essa unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Este é o normal de Deus para a igreja, nós vamos ver isso. O Senhor Jesus, antes da sua morte, ele fez uma promessa para os seus discípulos. E ficou registrado em João 14,16, vocês lembram disso? Ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que é isso? O Espírito Santo estava desde o Antigo Testamento. Estava com eles. Mas agora Jesus está falando, ele estará em vocês, ele fará habitação em vocês. Antes da morte, então, de Jesus, ele faz essa promessa, que o Espírito Santo faria habitação nos seus discípulos. Agora, depois da sua ressurreição, Jesus aparece para os discípulos e ele faz uma outra promessa.
Qual a promessa em relação ao Espírito Santo? Lucas 24, 49. Diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Duas promessas, está claro isso, irmãos? A primeira promessa, só para ser bem didático, que você não confundir isso é o que eu não percebia durante 30 anos. A primeira promessa foi de habitação do Espírito Santo. E Jesus fez essa promessa antes dele ser crucificado. A segunda promessa com relação ao Espírito Santo foi o quê? O revestimento de poder. A unção do Espírito Santo. O Espírito Santo sobre os discípulos. E isso Jesus prometeu depois da sua ressurreição. Me acompanharam até aí? Amém. Quando foi que se cumpriram essas duas promessas? A primeira promessa se cumpriu num domingo, domingo da ressurreição. A segunda promessa se cumpriu quando? Num domingo, domingo de Pentecostes. 2 domingos históricos. João, capítulo 20, 21 e 22 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Senhor soprou. Recebei o Espírito Santo. Aqui é o Senhor Jesus ressurreto, aquele que se tornou o Espírito que dá vida. Quando o Senhor ressurgiu dentre os mortos, agora Ele podia dar vida aos seus discípulos. Ele tinha comprado os seus discípulos com seu sangue. Agora Ele podia dar vida e Ele então faz isso. Ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei. Ali eles receberam o Espírito Santo de habitação. O Espírito Santo veio habitar neles. Nesse domingo se cumpre. Aqui, irmãos, isso aqui não foi figurado, isso aqui não foi profético. É o Senhor ressurreto, aquele que pode dar vida, que soprou sobre eles. Agora é interessante que o Senhor Jesus aparece para eles e diz, nesse momento: paz seja convosco. E o Senhor mostrou para eles, inclusive, que Ele não era um fantasma, mas que Ele era alguém ali que tinha ressurgido dentre os mortos, tinha um corpo. Por que eles precisavam crer na ressurreição do Senhor? Eles precisavam passar da salvação do Antigo Testamento para a salvação da Nova Aliança no Novo Testamento. Como é que alguém pode receber a salvação hoje em Cristo na Nova Aliança? De maneira muito simples. O que é que Paulo fala em Romanos 10, versículo 9? Se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor e no seu coração crer o quê? Que Ele ressuscitou dentre os mortos. Quando você quer falar de alguém, de Jesus para alguém, mostra essas duas coisas. O Evangelho é simples assim. Eles precisavam crer na ressurreição do Senhor. Você se lembra que aqueles dois no caminho de Emaús, não era dos 12, mas eram 2 dos discípulos de Jesus, eles estavam caminhando: puxa vida, você é o único que não sabe, falando para Jesus que aconteceu isso e aquilo. Eles não esperavam a ressurreição do Senhor. Mas quando o Senhor partiu o pão ali, eles abriram os olhos, viram que o Senhor tinha ressuscitado, aleluia. E os discípulos estavam nesse dia de domingo aqui presos, com medo, atemorizados, trancados, e o Senhor então aparece no meio deles. O Senhor nem bate na porta mais. Aleluia. Ele é o Espírito que dá vida agora. Ele é aquele que dá vida. Nada agora pode conter o Senhor. Não há mais limitação que ele tinha antes da sua ressurreição. Mas ele entra lá e eles então creem na sua ressurreição. E porque eles creram na ressurreição de Jesus, agora eles podiam receber vida. Agora eles seriam salvos da nova aliança. Você percebe isso? É muito claro. Pelo menos para mim é muito claro. Primeira promessa de Jesus se cumpre então no dia da ressurreição de Jesus. Mas a partir daí, o que Jesus fazer? Se fosse suficiente, Jesus não precisava fazer outra promessa, certo? E o que aconteceu com Pedro depois desse domingo? Ele foi para Galileia. E o que ele foi fazer lá na Galileia? Vocês se lembram? Os jovens aí me ajudam. O que ele foi fazer na Galileia? Ele voltou a
A pescar. Ele já tinha a vida de Deus, o Espírito Santo veio habitar nele, mas ele, tá bom, mas aquelas coisas talvez não seja para agora, né? Voltou a pescar. Mas então o Senhor vai lá na Galileia, encontra com ele, faz novamente, né, uma chamada para Pedro. E aí depois disso o Senhor promete, vocês vão ficar, determina, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. No dia de Pentecostes, naquele dia, veio o Espírito Santo sobre eles. Faço questão de ler novamente para você. Ao cumprir-se, Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, eu amo essa expressão aqui. De repente, pode ser hoje o seu de repente, tá vendo? De repente, fala, Senhor, eu quero que esse de repente venha para mim hoje. De repente, veio. Aleluia, você está buscando o Senhor. Senhor, me unja, Senhor, revista-me com o teu Espírito Santo. De repente vai vir, irmãos. Anime-se. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Ó, irmãos, veio um derramar do Espírito Santo sobre eles. É o que Jesus diz, o batismo no Espírito Santo. O que João Batista falou, eu vos batizo com água, mas ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, o que ele vai fazer? Vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Nesse dia o Senhor estava batizando os seus discípulos. E todos que estavam naquela casa, os 120, não foram só os 11, todos, é para todos e para cada um de nós. É para todos e para cada um. Não pense que você está de fora, não, é para você. Do mais novo ao mais velho. Eu fiquei muito tocado, fui em Guarapari, estivemos ali num encontro com os irmãos, e aí me chamaram, vamos lá orar com as crianças, e fomos, eu e um outro irmão, o irmão pegou a viola e fomos lá, ele começou a louvar, e a gente começou a orar. Daqui a pouco as crianças debruçadas no chão, quebrantadas, sem exagero, irmãos, você podia estar lá para ver, o chão banhado de água, lágrimas, e crianças começaram a falar em línguas. Louvado seja o nome do Senhor. É para você, criança e velho, para todos nós. E o que aconteceu com Pedro, que quando ele recebeu a habitação do Espírito Santo, ele estava nascido de novo. Ele era um filho de Deus na nova aliança. O Espírito Santo habitava nele. Mas o que ele fez? Ele foi pescar. Mas, irmãos, quando veio o derramar do Espírito Santo sobre ele, o que ele fez? Se levanta como leão. Aquele Pedro medroso, que negou o Senhor, que estava ali em portas trancadas com os outros discípulos, ele se levanta como leão. E ele fala uma palavra. E não a unção do poder do Espírito Santo. Aquela palavra produz a salvação de 3.000 almas. Você está entendendo? Não é Pedro, é o Espírito Santo sobre Pedro. É o Senhor ressurreto usando Pedro pelo poder do Espírito Santo e convertendo as almas. É o Senhor ressurreto continuando a fazer a sua obra através de Pedro pelo poder do Espírito Santo. Ó, querido irmão e irmã, somos chamados a isto. Nesse dia, então, nesse domingo de Pentecostes, eles receberam esta unção. Deixe-me deixar claro para você uma coisa. Todo crente em Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, todos eles. Se você já confessou Jesus como Senhor e creu que Deus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E porque você é salvo, porque você creu, diz a palavra que você tem em você o Espírito Santo. Amém. Você nunca será um crente de segunda categoria. Nunca. Você é um filho de Deus. O Espírito Santo está em você. Ele habita em você. Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Romanos 8, 9. Você é do Senhor Jesus? Diga aí, eu tenho o Espírito Santo. Sem qualquer modéstia.
Eu tenho Espírito Santo. Eu sou habitação do Espírito Santo. Ele habita em mim. Por causa de que Jesus fez. Não por minha causa, mas por causa do Cordeiro. Aleluia. Que glória. A garantia de que você é de Deus, é esse selo que nós temos, o Espírito Santo em nós. Mas Pedro, só com o selo do Espírito Santo nele, só não, né? É tão grande. Mas ele ficou lá paralisado. Ele foi e voltou para pescar. Mas agora, quando vem o revestimento, ele vai fazer a obra de Deus. No domingo de ressurreição, eles receberam o Espírito Santo de habitação. Ali, queridos irmãos, o que tínhamos ali naquele quadro? Cristo ressurreto. Eles recebem o Espírito de habitação. E isso significa o quê? Nova vida. Está entendido? Eu espero que ninguém perca isso. Você está me acompanhando? Eu tenho que me conter porque eu fico muito empolgado aqui e me emociono, mas vou me conter um pouquinho. Mas no domingo de Pentecostes nós temos a Jesus Cristo agora só ressurreto? Não, onde Jesus estava no domingo de Pentecostes? Exaltado. Por isso ele mandou a promessa do Pai. Exaltado. Agora nós temos, por causa do Senhor exaltado, o Espírito Santo não mais só como habitação, mas agora ele veio também como Espírito Santo derramado sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja. Queridos irmãos, no Pentecostes não é quando o Espírito Santo veio para habitar na gente, não. Ele veio a primeira vez para habitar, foi lá no domingo de ressurreição. Mas no Pentecostes foi o derramar do Espírito Santo. E o que significa esse derramar? Na habitação do Espírito Santo no domingo de ressurreição significa vida. Mas agora, no domingo do Pentecostes, o Espírito Santo derramado significa poder. Poder, irmãos. Queridos irmãos, nós precisamos do poder de Deus. Por que poder de Deus, queridos? Um cristão sem poder, ele não está de acordo com as regras do reino de Deus. Um cristão sem poder não está andando de acordo com a regra do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus consiste não em, mas em... Vamos repetir, irmãos? O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aleluia. 1 Coríntios 4:20, guarde bem essa palavra. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Vamos proclamar isso, irmãos? Fale isso como uma realidade para que você comece a entrar nela e experimentar. Quanto mais você proclama a palavra do Senhor, mais ela se torna real no seu espírito. Se você não proclama, irmãos, fica só no seu intelecto, na sua mente. Mas se você proclama com fé, crendo nessa palavra, ela se torna real na sua vida. Vamos falar? Vamos lá? Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Aleluia. Aleluia. Assim, se nós não andamos no poder de Deus, irmãos, isso não é de acordo com o reino de Deus. O reino de Deus é a demonstração de poder. Quando Jesus mandou os seus discípulos pregarem o evangelho, o que Jesus falou? Vai, pregue o evangelho, que o reino dos céus está próximo. E façam o que mais? Só isso? O que é que eles falaram? O que é que ele mandou fazer? Me ajudem aí. Oh, ainda bem, fui salvo por uma pessoa ali. Quando Jesus mandou os discípulos, irmãos, irem pregar o evangelho, anunciar o reino, Jesus falou com ele, curai o quê? Enfermos, expelir demônios, purificar leprosos, ressuscitar mortos, de graça recebeste, de graça dai. É a pregação do evangelho com a demonstração do poder do reino de Deus. Que esse reino de Deus, ele é superior ao reino das trevas. Aleluia.
Oh, queridos irmãos, é isso que eu quero experimentar na minha vida. Você não quer, não? Você não quer? Sempre que Jesus pregava a palavra, ele demonstrava o poder de Deus. Sempre que ele pregava a palavra, ele demonstrava o reino de Deus. Sempre que ele demonstrava o reino de Deus, ele pregava o reino de Deus. Sempre essas duas coisas andam juntas. E os discípulos fizeram isso. Jesus deu essa ordem para os discípulos, certo? A ordem que Jesus deu para aqueles discípulos só vale para eles ou vale para nós também? Quem acha que só vale para eles, levanta a mão. Vale só para aqueles discípulos de lá? Opa, que alívio, ainda bem que ninguém levantou a mão aqui. Vale para todos os discípulos, inclusive para nós hoje? Amém. Opa, amém. Vale para todos nós, sabe por quê? Jesus falou, ide por todo o mundo e fazei discípulos entre as nações, fazendo o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus não ordenou que eles pregassem dessa forma? Então vale para nós. Mas como é que nós vamos fazer isso se não estamos capacitados pelo Espírito Santo? Percebe? Você precisa estar cheio do Espírito Santo para fazer as coisas de Deus. Cheio do Espírito Santo para fazer como Pedro, ousado, levantou ali. Você precisa fazer como os discípulos, eles foram ameaçados, mas o que eles fizeram? Se uniram e oraram, Senhor, concede aos teus servos que com toda intrepidez anuncie a tua palavra enquanto o Senhor estende as mãos para fazer sinais, maravilhas e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. E eles saíram com intrepidez pregando a palavra. E diz, Marcos, ele vai dizer, enquanto eles saíram para pregar a palavra, Deus cooperava com eles. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda, o Espírito Santo cooperar com os discípulos. Nós é que somos cooperadores de Deus, mas também está dizendo que Deus estava cooperando com eles. E como é que o Senhor cooperou com eles? Confirmando a palavra, por meio de quê? Sinais que se seguiam. Aleluia. Que glória. Não? Poder para quê, irmãos? Para tirar o jugo do medo da gente. Para tirar a nossa timidez. Para nos dar ousadia. Você cheio do Espírito Santo, com esse revestimento, você vai chegar no lugar, você não tem problema nenhum, você vai falar com toda a desenvoltura. Eu me lembro há 30 anos atrás, ontem pensando nessa palavra, eu me lembrei. Uns 30 anos, eu era jovem ainda, né? Quer dizer, tinha talvez meus 30. Saíamos sempre na rua para distribuir folheto e pregar, e fomos na rodoviária, na estação rodoviária da cidade. Não era uma estação tão grande, mas era um quarteirão assim, né? Cheio de gente, muito movimentado. Num sábado, final da tarde, iniciando a noite, eu e mais 2 irmãos. E no impulso do Espírito Santo eu levantei e comecei a ler Apocalipse 22. Queridos irmãos, eu estranhei a mim mesmo. Veio uma força e um poder na minha voz que alcançou toda aquela... reverberou ali, eu não tinha essa voz. Estava aquele... sabe aquela muvuca? De repente parece que... tchum, é como você está falando assim no meio de uma sala, de repente todo para de falar, você fica falando sozinho. E à medida que eu fui falando, eu vi que Deus estava tocando os corações. O irmão que estava comigo começou a chorar de emoção, vendo aquilo. Mas, irmãos, eu falei, não foi de mim mesmo, porque eu sou muito contido. Vou sair na rua assim, mas veio aquele poder, veio a unção de Deus. E pessoas vieram depois que eu falei, vieram me procurar, conversar e falar das coisas de Deus. Por quê, irmãos? Eu estou dando um exemplo muito simples, mas é o poder do Espírito Santo. Se você está com Ele, sabe, está sobre você, você é movido, então você faz com ousadia. É poder para, sabe, sermos ousados, para perdermos o medo. Poder para, sabe, até mesmo perdoar as pessoas. Você se lembra o que aconteceu com João, os filhos do trovão? Eles queriam mandar fogo do céu e queimar quem? Samaria. O Senhor só quer que a gente mande fogo e queime esse povo aqui? Oh, vocês não sabem que espírito vocês são, né? Não sou desse espírito de vocês, não. Mas depois do Pentecoste, o mesmo João
foi chamado para fazer o quê? Ir lá orar com os samaritanos, impor as mãos sobre eles, para eles receberem o poder do Espírito Santo. Olha que diferença, irmãos, que diferença. O poder de Deus sobre as nossas vidas é para sacudir todo o jugo de medo, para tirar os nossos olhos daquilo que é apenas algo teórico, algo bonito, teológico, mas que é infrutuoso, que é estéril. É o poder de Deus para vermos as obras de Deus sendo realizadas. É poder para fazer como o Senhor falou, serei minhas testemunhas até os confins da terra. É o poder de Deus para você experimentar no seu dia a dia o sobrenatural de Deus. Você tem experimentado o sobrenatural de Deus na sua vida? Você tem visto Deus agir sobrenaturalmente em alguns casos? É isso, irmãos. Olha para a experiência dos servos de Deus que receberam esse poder do Espírito Santo. Olhe para o próprio apóstolo Paulo. Ele recebeu, e olha o que aconteceu na sua vida. Ele vai chegar para os irmãos, por exemplo, ele chega para os irmãos em Coríntios, ele diz, olha, eu não fui até vocês com palavra de sabedoria humana, mas eu fui até vocês na demonstração do Espírito Santo e poder. Para quê? Para que a fé de vocês não fique apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pense nisso, meus queridos irmãos. Ele vai dizer em Romanos 15, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, eles experimentaram isso. Quando você olha na história de alguns servos de Deus do passado, homens que ganharam a notoriedade por aquilo que Deus os usou, por exemplo, deixa eu pegar Wesley, já viram falar de Wesley, né? John Wesley, ele já era um missionário, mas ele dá o testemunho, e ele ainda não tinha nem nascido de novo, mas ele já era missionário. Mas um dia ele entrou num navio que tinha os moravianos lá. Aqueles irmãos estavam diante do Senhor de tal forma que ele veio ter uma experiência real de novo nascimento. Mas certa feita eles se reuniram um pouco tempo depois, vários irmãos juntos, ele com George Whitefield, que também é um outro pregador bem conhecido no passado. Eles começaram a orar numa vigília da passagem de ano. E naquela passagem de ano, irmãos, eles começaram a orar ao Senhor. 1738, anotei aqui, ó. Naquela noite, passando para 1739, eles buscaram a Deus e o poder de Deus, e o poder de Deus foi derramado sobre aqueles irmãos. Eram em torno de 60 irmãos. Dali, Deus levantou esse pregador que ganhou milhares e centenas de milhares de vidas para o Senhor. Ele continuou pregando a palavra do Senhor por mais de 50 anos. Fiel ao Senhor. George Whitefield da mesma forma. Deus levantou aqueles irmãos com poder. Moody também um conhecido pregador. Ele orava e tinha pessoas que oravam por ele. Mas um certo dia ele andando, e ele, eu acho que estava na cidade de Nova York andando, só que de repente, se você está buscando o Senhor, eu quero, Senhor, ele estava andando na rua e de repente o poder de Deus caiu sobre ele. A tal ponto que ele disse que ele teve que pedir o Senhor para parar, que ele não aguentava, que ele achou que ele ia morrer. Mas ele diz algo muito interessante na sua bibliografia. Ele diz assim, olha, voltei a pregar, não eram novos sermões, isto é, não passei a apresentar verdades novas, mas centenas de pessoas se convertiam. Ele não fez nada de diferente. O que era de diferente? O poder de Deus. Irmãos, eu prego a palavra há muitos anos. Mas teve época que eu estava pregando e quando eu terminava, Senhor, tenha misericórdia.
Era como se um esforço sobrenatural da minha parte, um esforço, irmãos. Mas parece que o resultado era muito pequeno. Irmãos, talvez você esteja passando isso. Você quer falar para os seus amigos do Senhor, mas você não consegue. Quer falar para os vizinhos, você não consegue. Quer testemunhar, não consegue. Você quer orar, a pessoa está precisando de oração, você não fica sem jeito de orar com ela. Coisa simples. Moody recebeu e ele não fez nada diferente. Continuou fazendo a mesma coisa, mas agora tinha o poder de Deus cooperando com ele. Queridos irmãos, nós precisamos disso. Quando nós olhamos no livro de Atos, tem 4 grandes experiências, até 5, vou falar 5, do derramar do Espírito Santo. A primeira é Atos 2, onde foi no dia do Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado, e sobre todos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O segundo evento que nos fala é em Samaria. Samaria foi diferente desse evento. O Filipe, que era um diácono na casa do Senhor, ele saiu por causa da perseguição e ele começou a pregar o evangelho em Samaria. E Deus usou tremendamente Filipe como evangelista. E diz a palavra que espíritos saíam daquelas pessoas, eram coxos, eram curados, e aquela cidade ficou em grande alegria, receberam a palavra do Senhor e foram batizados. Mas ainda faltava uma coisa. O que faltava? O revestimento do poder. Você percebe? A experiência de salvação eles já tinham crido no Senhor, eles já tinham sido salvos, receberam a palavra do Senhor, foram batizados, mas precisavam do revestimento. E quando os irmãos em Jerusalém ficam sabendo, mandam lá João e Pedro. E eles chegam lá e oram com eles. Eu quero ler isso para você aqui. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. O que é receber a palavra de Deus, irmãos? É ser salvo ou não? Quando alguém recebe a palavra de Deus, está recebendo o quê? Salvação. Então eles já eram nascidos de novo. Certo? Não complique teologicamente essas coisas, né? Enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí a gente, no livro de Atos, a gente não lê com cuidado, a gente fica assim muito confuso. Será que eles então creram e não receberam quando creram? Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pode ser, o Paulo fala, vocês receberam o Espírito pela palavra da pregação em Gálatas. No livro de Atos, sempre que você vê essa expressão receber o Espírito Santo, tome nota, é o derramar do Espírito Santo. Não é a habitação, mas é o derramar do Espírito Santo. E ele diz aqui, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto, preste atenção, não havia ainda descido sobre, não é vindo habitar, é descido sobre, é o revestimento do Espírito Santo, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e estes o quê? Recebiam o Espírito Santo. O que é esse receber o Espírito Santo? Era o derramar. Então, ali em Samaria foi diferente já do dia de Pentecostes. Agora chega-se na casa de Cornélio. Lembra da história? Manda chamar Pedro e Pedro então vai lá e começa a pregar a palavra. E no meio da pregação de Pedro, o Espírito Santo, de repente, olha que maravilha, interrompeu a pregação de Pedro. E de repente o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Eles começaram também a falar línguas. O que aconteceu ali no dia da casa de Cornélio? Soberanamente, eles, ao mesmo tempo que receberam a palavra do Senhor, ao mesmo tempo que eles receberam a habitação do Espírito Santo, receberam também o quê? O revestimento, as duas coisas ao mesmo tempo. Muitas pessoas experimentam, às vezes eles creem no Senhor no ato contínuo, recebem o Senhor, são batizados e recebem o revestimento do Espírito Santo. Isso é a melhor coisa, né? Não fica muito tempo sem receber esse revestimento. Não foi assim em Samaria. Eles creram no Senhor, foram salvos, mas demorou-se um tempo para receber o derramar. Outro caso ali em Atos 19. Atos 19, os varões de Éfeso. Paulo os encontra e Paulo faz uma pergunta para eles muito interessante.
Paulo perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? A gente acha, eu me confundia demais, porque achava, poxa, mas então se eles creram, será que eles vão receber a habitação do Espírito Santo? Não era isso que Paulo estava dizendo. Senão ele estaria contradizendo com ele mesmo em Gálatas. Todo que recebeu o Senhor, recebe a habitação do Espírito Santo. Mas Paulo está se referindo ao derramar do Espírito Santo. Então Paulo vai falar as coisas com mais clareza para eles, e depois está dizendo aqui, versículo 6 de Atos 19, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles. Preste bem atenção nas palavrinhas. Sobre. Não foi neles, habitar neles. Mas sobre ele, tanto falava em línguas como profetizavam. Você percebe? Paulo também. Quando Paulo encontrou com o Senhor em Damasco, Paulo, Senhor, quem és tu, Senhor? Jesus se revelou para ele. Ele creu no Senhor. Ele já foi nascido de novo, mas Deus falou que para Ananias ir lá e fazer o quê? Orar com ele para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Foi uma experiência posterior. O que a gente pode sumarizar aqui, irmãos, no livro de Atos, dessa experiência? Do dia do Pentecostes nós entendemos que é uma experiência soberana. Deus derramou, sem intervenção de ninguém. Eles já tinham o Espírito Santo habitando neles, mas o derramar veio soberanamente. Em Semaria, eles creram no Senhor, receberam a habitação do Espírito Santo e depois vieram a receber o derramar, como os discípulos ali também em Atos, porque eles já tinham recebido o Senhor. E receberam o derramar depois. Mas na casa de Cornélio, aconteceu ao mesmo tempo. Eles creram no Senhor, receberam a habitação e receberam também o derramar, e soberanamente, não teve interferência nem ajuda de ninguém. Mas os varões em Éfeso, eles já tinham crido. Mas o revestimento veio com a ajuda de Paulo, orando com imposição de mãos sobre ele. Amém. O que é que eu quero dizer? Como é que você pode buscar receber disso, receber essa mesma experiência? Orando ao Senhor. Ele pode te dar você no seu quarto sozinho, pode te dar aqui agora sozinho, sem ninguém entender. Mas também os irmãos que já tiveram essa experiência, podem orar com você para que você também receba. Pode ser que quando os irmãos orarem com você, Deus derrame essa graça também. O que você precisa é desejar isto. Queridos irmãos, essa é uma experiência vital para nós. Não deixe de buscar essa experiência. Não olhe para tanta confusão que tem na cristandade, irmãos. Não olhe. Olhe para a palavra do Senhor, olhe para a palavra do Senhor. Quando você entra nessa experiência, você vai se mover nos dons do Espírito Santo. Alguém sempre, às vezes eu ouço, eu acho que algo tão fora da palavra, mas os irmãos falam isso pensando bem. Olha, o que mais importante é o caráter, o mais importante é o fruto do Espírito do que o carisma. Irmãos, um e outro são dados por quem? Pelo Espírito Santo. Não despreze. O problema é que quando os irmãos falam isso, estão desprezando o derramar do Espírito Santo. Não despreze. É claro, você vai ver, faça uma comparação. Os dons do Espírito Santo em 1 Coríntios 12 e o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, 22 e 23. 9 dons, o fruto do Espírito se revela em 9 características. Os dons, você vai se mover nele a partir do derramar do Espírito Santo. O fruto do Espírito é produzido em você por quê? Porque o Espírito já habita em você. É o seu caráter. Sim, isso é eterno, o seu caráter é eterno. Mas enquanto você está aqui entre essas duas promessas, da vinda do Espírito Santo e da volta de Jesus, você precisa continuar a fazer a obra do Senhor. Queridos irmãos, você precisa ter as duas coisas. No Novo Testamento você encontra 2 tipos de enchimento do Espírito Santo. Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. Essa palavra que é traduzida no português por encher-vos é totalmente diferente da palavra que diz que receberam o Espírito Santo ali. O Espírito Santo veio sobre eles e eles ficaram cheios. É outra palavra. Em Atos, o cheio está relacionado a eles fazerem alguma coisa. Capacitar para fazer a obra, para continuar a fazer a obra. Quando diz eles ficaram cheios, viram os varões em Éfeso, o que eles fizeram? Ficaram cheios e falaram em línguas e profetizaram. Paulo, cheio do Espírito Santo, falou,
para aquela mulher que estava ali, uma adivinha, ele repreendeu o espírito maligno nela. Esse enchimento do Espírito Santo que é do derramar, né, é o enchimento de fora para dentro. Nós precisamos dele, mas nós também precisamos desse enchimento que é o transbordar do Espírito Santo. O transbordar é enchei-vos do Espírito Santo. Para quê? Para produzir o fruto do Espírito. Fruto, irmãos, demora um tempo. Mas os dons, esse derramar é um dom, ele é dado, é instantâneo. Você percebe a diferença? Qual que você quer? Tem que ser os dois. Você precisa ter caráter de Cristo em você, mas você precisa ser efetivo. Claro, olha, os dons sem o caráter é perigoso. Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo, lembra? Mas olha, eu não vos conheço por quê? Porque não tinha o caráter, não tinha o fruto do Espírito. Mas sabe o que acontece se você tem o caráter, você tem o fruto do Espírito, mas você não tem o derramar do Espírito na sua vida? Sabe o que acontece? Você é inefetivo no reino de Deus. Você não vai estar continuando a fazer as obras de Jesus. O que você quer? Tem que ser os dois. Deixa eu falar rapidamente uma pequena experiência minha. Eu era jovem e eu fui para um lugar que os irmãos estavam experimentando o derramar do Espírito Santo. Mas tinha outro grupo nesse mesmo lugar que eu reunia, que eram totalmente contrários a isso. Eles eram cessacionistas, ensinavam contra os dons, e ensinavam que até o dom de língua era algo demoníaco. E eu fiquei com aquilo, eu concebi. E eu me lembro um dia chegando onde eu morava, numa república, né, de estudantes, cheio de alegria, cheio de Espírito Santo, eu senti que veio aqui, e aí eu fiquei atemorizado que pudesse ser algo do diabo, e eu me empreendi, não falei, não sei nem se eu repreendi, por causa daquela tradição. Pouco tempo depois, alguns anos depois, talvez uns 5 anos depois, eu compreendi claramente que era do Senhor, e eu comecei a buscar, mas eu demorei muito tempo para entrar nessa realidade, e eu creio que foi uma trava que aconteceu comigo lá atrás. Queridos irmãos, não tenham medo do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou, olha, se vocês que são maus, vocês dão boas dádivas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Você já tem o Espírito Santo, mas como é que você vai pedir o Espírito Santo agora? Pedir o revestimento. Não pense se você pedir ao Senhor algo dele, que ele vai deixar você ter outra coisa. É como o pai, se o filho pede pão, ele não vai dar uma pedra. Não tenha temor. Desbloqueie de tudo. Desbloqueie primeiro da incredulidade, irmãos. Desbloqueie da tradição. Desbloqueie de tantas teologias confusas. Fique na palavra do Senhor. Como é que você vai receber isto? Eu quero te incentivar. Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Isso é para você e para mim. Você tem sede, você deseja receber essa experiência do Senhor. Vá ao Senhor Jesus. João Batista disse que ele batizará no Espírito Santo. O Senhor Jesus é o nosso batizador no Espírito Santo. É Jesus quem te batiza, quem te coloca no Espírito Santo. Batismo significa imersão, você vai imergir, você vai ser coberto, você vai ser revestido com o Espírito Santo. E quem faz isso é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não é só o nosso Salvador, ele não é só o nosso curador, mas ele é aquele que batiza no Espírito Santo. Querido irmão, diga para o Senhor agora, Senhor, Tu és aquele que me batiza no Espírito Santo. Se você não experimentou essa realidade, fale com o Senhor. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu me abro a Ti, Senhor. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber. Você quer receber a primeira coisa? Primeiro passo, deseje de todo o coração. Deus vê o desejo do seu coração. Não é dizer para mim que você deseja. Fala para o Senhor. Ele que vê. Não adianta você falar que você está com vontade para mim, se não está.
Mas se você diz para o Senhor, Ele está vendo isso. O Senhor diz em Isaías 43:3, 44:3, porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Se alguém tem sede, venha a mim, beba! Venha a mim, beba! Vá ao Senhor nesta manhã. Diga ao Senhor, é o seu coração agora em Deus. Senhor, eu tenho sede de Ti. Tu és o batizador no Espírito Santo. Terceiro, segundo passo que você pode dar de maneira prática, peça. Tenha sede e peça ao Senhor. Deseje, creia. Você está crendo? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê nessa experiência que os discípulos lá no princípio tiveram? Essa é a normalidade da igreja. Você pode ter, creia nisto. E se você já teve uma experiência de derramar do Espírito Santo, você pode ser renovado nela. Os discípulos eles tiveram Pentecoste, mas depois um pouquinho à frente eles oraram, ficaram cheios do Espírito Santo novamente, o lugar tremeu. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Creia, peça, receba de Deus. Vamos orar ao Senhor, fique em pé por favor, vamos orar ao Senhor.